Eu primeiro queria agradecer ao Instituto, a Fernanda, que é uma querida, pelo convite. Eu sou a professora Rosana, eu sou professora de arte, né? Eu tenho uma licenciatura em Educação Artística, fiz uma pós-graduação em História da Arte, fiz o meu mestrado em Educação Artística na Universidade de Lisboa, também em Portugal, na Universidade de Belas Artes, né? Tem essa esse link com a Letícia, nós também estudamos em Portugal, e até então eu estava fazendo a minha carreira acadêmica na área das artes, e me vi como mãe, né, de uma criança com altas habilidades, e acabei é, virando um pouquinho, né, a minha formação para esse lado, e juntar, né, as duas coisas. Fiz a licenciatura em pedagogia, e me especializei em altas habilidades, né, na parte prática, na parte de enriquecimento curricular. A gente começa, né, o projeto em 2015, né, com muita pesquisa, conhecendo a área, conhecendo o campo, né, até 2016, 2017, a gente começa a fazer um atendimento mais efetivo, né, com crianças de altas habilidades. Tá? Eu vou partilhar aqui com vocês o tema, né, que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, é a importância do enriquecimento extracurricular para altas habilidades, e eu vou trazer um pouquinho o exemplo aqui do projeto Engenho, né? Eu acho que a gente já fez essa definição, né, na fala da Letícia e na própria fala da Fernanda, a definição de altas habilidades, né, dentro da Política Nacional da Educação Especial, a gente define essas crianças com uma capacidade de aprendizagem diferente, né, e entender como é essa aprendizagem, como é o processo de aprendizagem dessas crianças, é o primeiro caminho para começar e fazer esse trabalho acontecer, né? Então, o que que é o projeto, né? Para entender um pouquinho do trabalho que a gente faz aqui, é importante conhecer o projeto, né? Aqui é o núcleo de altas habilidades, barra, né, superdotação, e o projeto nasceu em 2015. No início, nós tínhamos 12 alunos. Era um projeto piloto, né, onde nós tínhamos 6 alunos já identificados com altas habilidades, avaliados, e nós tínhamos 6 alunos com características de altas habilidades sem a avaliação. Começamos a fazer esse trabalho durante 4 meses para ver como que o desenvolvimento dessas crianças aconteciam junto com os seus pais. O envolvimento deles foi muito interessante ao ponto do projeto se expandir e não finalizar, né? Tinha um projeto de início e fim, e hoje não mais, né? Hoje nós temos mais de 160 crianças atendidas no projeto, né? Nesse momento, o projeto atende crianças a partir de 5 anos, 5 anos no presencial, tá? E 6 anos no online, eu falo disso um pouquinho mais para frente. Tá? A proposta é desenvolver e potencializar as habilidades. E aí eu acho que a gente vai ao encontro do que a Letícia disse. A gente precisa entender o que que esse aluno está buscando. Então, esse aluno ele passa por um processo de identificação para a gente entender o que ele está precisando, o que ele está buscando, o que ele quer saber, conhecer mais sobre esse aluno, né? Para poder fazer esse acompanhamento transversal. É atender esse aluno, é atender a família dele, é atender a escola dele. E os profissionais que atendem ele, os profissionais de saúde, neuropsicólogo, psicólogo, fono, né? Porque às vezes é um aluno realmente com dupla excepcionalidade e que faz acompanhamento com outros profissionais, faz terapia, e precisa também do olhar pedagógico do extracurricular para eles avaliarem também como tem sido o desenvolvimento social, inclusive, desse aluno no projeto.
O aluno, eu sempre falo para os pais que quando nos procuram, né, explicar qual é o objetivo do projeto, que é o objetivo de desenvolvimento, um objetivo de acompanhamento, porque esse aluno ele vai ser acompanhado não só ali, né, a família vai ter um suporte, a família ela precisa conhecer mais sobre a temática, para que ela não seja uma família leiga. Quanto mais conhecimento essa família tem, ela adquire sobre altas habilidades, ela vai conseguir ajudar essa criança dentro da casa dela, dentro do meio social, né, que também é uma forma de desenvolvimento. Então, essa família ela vai ser mais um canal de desenvolvimento para essa criança. E a escola é exatamente da mesma forma. Eu corroboro o que a Letícia disse, que as escolas hoje, né, quando a gente faz formação nas escolas, a gente percebe que o desconhecimento da temática ainda é o nosso maior problema. A escola desconhece o que são as altas habilidades e ainda os mitos permeiam a área. Os mitos ainda permeiam a área. Estão longe, né, de não estarem dentro da escola. E eu acho que esse é o nosso trabalho, né? Chegar até a escola e oferecer para ela esse conhecimento. Quanto mais conhecimento a escola vai adquirindo, mais é efetiva também o trabalho de acompanhamento desse aluno. Então, o professor, ele precisa estudar, ele precisa pesquisar, ele precisa ser pesquisador. A escola precisa buscar ajuda, a escola precisa buscar informações, a escola precisa entender a necessidade, a individualidade desse aluno, para poder fazer um trabalho realmente de inclusão para ele. Então, a gente leva essa informação para as escolas e acreditem ou não, mas às vezes há escolas que não permitem essa aproximação, né? Não permitem que a gente faça essa aproximação. Essa ponte, ela não é permitida. Então, dificulta muito essa conversa, né? Esse acompanhamento transversal que é feito aqui no projeto. Então, orientar a escola quanto ao plano individual pedagógico do aluno, a desenvolver um trabalho de enriquecimento curricular, isso dificulta esse projeto, né? E acaba que a escola utiliza práticas incorretas, que ao invés de ajudar o aluno, acaba prejudicando, né? Por eles acharem que estão fazendo o trabalho da forma correta. Então, quando a gente consegue fazer esse acompanhamento, né, efetiva realmente o trabalho de todos os profissionais, né, inclusive o trabalho da família, que a criança chega realmente muito mais motivada e muito mais com vontade de ir para a escola, né, com vontade de desenvolver ainda mais a capacidade que ela tem, né? Então, o processo de entrada, a criança passa por um processo de identificação, para a gente entender o que ela está buscando, né, com a família, com a criança, e aí sim ela vai para o coletivo, né? Os grupos são entre 5 e 9 alunos, e a gente precisa entender o perfil dessa criança no coletivo, além de entender o perfil dela no individual. Ela está buscando pares. Que pares? Né? Quem são essas crianças que ela está buscando? Né? Em que grupo que eu vou colocar essa criança? Com quem que ela vai se dar melhor? Olha, tem uma pessoa que gosta muito de coisas parecidas com ela. Eu acho que nesse grupo ela vai ficar bem. Ela está buscando isso, né? Então, a gente precisa entender porque não é colocar aquela criança em qualquer lugar, né? Ela precisa ir para o grupo ideal. Muitas vezes não é aquele. Ela experimenta, às vezes não dá certo, a gente faz algumas alterações até encontrar o espaço correto para ela, onde ela vai. É um espaço rico para o desenvolvimento dela. E aí entra essa questão mesmo que a Letícia falou e falou muito bem. Nem sempre os grupos eles vão desejar as mesmas coisas, porque eles não estão dentro de uma mesma caixa. Eles precisam de coisas diferentes. Eu tenho grupos com idades muito próximas, né? 2 ou 3 grupos de idades muito próximas, que o perfil deles são completamente diferentes, um grupo do outro. E que atividades e propostas que a gente leva para um grupo, eu não vou levar para o outro,
porque ele não comporta. São propostas diferentes, são interesses diferentes, são um grupo que tem perfis é, e formas de aprender diferentes. Eles precisam de coisas direcionadas para o que eles estão buscando, né? Então, eu preciso entender quem é o meu grupo, né? E, assim, é curioso porque eles criam os próprios memes, eles criam os próprios desafios, e eles não são podados. Eles podem ser eles mesmos. Eles são respeitados, né? Não tem, inclusive, tem a, o projeto, ele atende também online, e dentro do online a gente não tem aquilo, olha, levanta a mão para falar, vamos fechar o seu microfone. Não. Eles precisam entender o espaço deles. Eles precisam entender é, a identidade deles, a identidade do amigo, respeitar o espaço do próximo. Tudo isso faz parte do desenvolvimento da criança. Então, a gente gere esse grupo para que ele se identifique entre ele, né? Porque são os pares que estão vivendo naquele momento, tá? E claro que a pesquisa e o desenvolvimento, a gente sempre, a prática, ela nunca pode se distanciar da teoria. A gente nunca pode se distanciar da ciência. A gente precisa entender sempre o que está acontecendo no percurso científico, porque só a pesquisa vai consolidar o trabalho que a gente faz, né? Vai direcionar esse trabalho que a gente faz. Hoje, a nossa teoria, ela não é muito extensa, né? Ainda é uma teoria muito nova, a gente, dentro da educação especial, ainda é um tema novo, é uma aplicabilidade ainda é, a passos lentos, né? E dentro das altas habilidades é um nicho dentro do nicho, né? Uma situação ainda muito pouco falada dentro da área da educação especial, né? E a gente precisa é, participar da pesquisa, a gente precisa entender o que está sendo falado, a gente precisa fazer parte de tudo isso, né, para que a gente possa trazer sempre o novo e levar o novo, né, para o desenvolvimento da ciência, tá? Então, essa é a proposta, né, do projeto. E quem que pode, né, ser atendido pelo projeto, tá? O atendimento são para crianças, né, alunos a partir de 5 anos, presencial e 6 anos para o online, tá? Nós não conseguimos atender crianças menores de 6 anos no online. Até que idade? Até eles ficarem, porque o projeto, ele cumpre a sua missão, né, que a gente almeja a autonomia dessa criança, almeja que a necessidade dela seja sanada e que ela consiga buscar as próprias respostas, né? Ela consiga ser mediadora, inclusive de outras pessoas. E quando isso acontece, a criança por si mesma ela vai embora. Ela não vai ficar aqui para sempre. Há crianças que vão e depois de um tempo voltam. Há crianças que ficam no projeto, já estão no projeto há 8 anos. Nós já tivemos 3 turmas de ensino médio que a gente teve que dizer, olha, já deu para vocês, agora é com vocês, vocês vão para a faculdade, vocês não têm mais tempo para isso, né? São outras necessidades agora, a nossa missão já foi cumprida, né? Então, nós já conseguimos iniciar um processo e terminar esse processo com 3 turmas. Então, depende muito, né, do tempo que eles vão ficar aqui. Tem crianças que ficam por muitos anos, tem crianças que ficam por um período menor, né? Depende. Depende muito da necessidade que cada um vai trazendo, né? Quem que a gente atende? Alunos de escolas públicas e privadas com características de altas habilidades. Por que que eu coloquei características de altas habilidades? Porque nem todas as crianças precisam ter uma avaliação. Nem todas elas, né? A gente às vezes recebe crianças com características claríssimas de altas habilidades. E elas não podem deixar de ser atendidas porque elas não têm uma avaliação. Elas não podem. Eu não posso deixar de atender uma criança, por exemplo, que tem características de altas habilidades na áreas artísticas.
a gente tem capacidade de desenvolvê-las, né? Eu não posso deixar de atender uma criança que tenha habilidades intelectuais, mas, por exemplo, que possa ter um insucesso escolar. Eu não posso deixar de atender essa criança, porque ela é uma criança com características de altas habilidades, né? E quem sabe o acompanhamento com ela possa mudar esse comportamento do insucesso que está sendo gerado. Talvez a gente consiga entender onde está o problema, trazer uma solução, né? Já tivemos casos de alunos, né, avaliados, assim, com QI altíssimos, com reprova, né, com alunos com reprova, com sucesso escolar, né, porque acredita realmente que a escola é perda de tempo, e que ela não vai estar ali copiando lição da lousa, porque ela já sabe e ela não precisa estar ali fazendo a mesma coisa. Então, falta aquela empatia que se propõe, né? Uma das propostas da inclusão, essa adequação, né? Para que essa criança ela esteja sanada, né? Vamos dizer assim, com todas as necessidades que ela apresenta, tá? Então, alunos ou avaliados ou não, né? Quando o aluno vem com a avaliação, ok, né? A gente recebe, vê a avaliação, identifica se o aluno tem dupla excepcionalidade ou não, porque ele também não deixa de ser atendido por isso, né? Nós temos alunos com dupla excepcionalidade diversas, né? Tanto de transtornos como deficiências, né? Temos vários casos de mais de uma condição, né? Não só dupla excepcionalidade, mas mais do que uma condição com altas habilidades, né? Mas lembrando que a criança ela precisa ter as características de altas habilidades, porque esse é o foco do projeto, né? É atender as altas habilidades, tá? E o atendimento para as escolas e para os professores, porque eu acho que isso faz parte do trabalho que a gente está fazendo. Então, é formar esses profissionais, porque a gente sabe que tem problemas aí na formação básica do professor, e o que a gente puder fazer para poder trazer esse conhecimento para professores e escolas, né, o projeto faz essa formação, e uma formação básica, uma formação sensibilizatória, né, uma formação inicial, para desmistificar muitas coisas, né? Não entrar com um conteúdo tão intenso, para que o professor possa identificar esse aluno dentro da sala de aula dele, para que ele tenha práticas positivas, né? O que ele faz com esse aluno na sala de aula? Né? Eu vou trabalhar só com ele, vou trabalhar com o grupo, o que que eu faço? Eu dou uma folhinha para ele quando ele acaba a lição, qual que é o procedimento? Né? O que eu posso fazer para ajudar esse aluno? Então, esse é o trabalho também, né, de atendimento. Os profissionais, os professores e as escolas acabam também por serem atendidos pelo projeto, tá? E muitas vezes as famílias também. Eu não coloquei aqui, mas as famílias também são atendidas, porque a gente tem alguns encontros com os pais, né? A gente tem os grupos de pais. Então, eles partilham muitas coisas e os pais precisam de pares também. Os pais precisam saber o que acontece com outros pais, se eles estão vivendo as mesmas coisas que eles viveram, se eles vão viver as mesmas coisas, ou se de repente uma dúvida que um pai tem agora, um outro já viveu isso lá atrás, né? E os pais às vezes acalentam outros pais, né? Existem pais mais ansiosos, existem pais que se dedicam mais aos estudos, em tentar entender um pouco da criança, outros fogem um pouco, né? Aí eu não quero que meu filho sofra bullying, eu não quero que ele tenha esse rótulo, vamos dizer assim, de um aluno nerd, né? Esses nomes que utilizam para os alunos com altas habilidades. Os pais às vezes fogem por falta de conhecimento, né? Então, quando a gente traz isso para os grupos de pais, e que os pais podem conviver com outros pais, é, eles encontram também paz. Eu acho que paz, né? E outra, é muito difícil, isso agora eu estou falando como mãe, é muito difícil quando você vê um desempenho diferente no seu filho e que você quer falar com alguém sobre aquele desempenho, e é um desempenho grande, mas você não tem ninguém para falar.
né? Você não pode pôr no grupo da sua família que seu filho lê com 2 anos, que a sua família vai achar que você está sendo uma mãe pretensiosa, ou que você outro mito, né? Que você está puxando muito por ele, né? Frases que a gente ouve, né? Você está estimulando demais essa criança, né? Quando ele for para a escola, ele vai sofrer, né? E como se os pais estivessem alimentando o processo de leitura dessa criança porque querem que ela leia antes do tempo. Então, quando o pai vê uma situação assim, né, e normalmente quando ele descobre que a criança está lendo, ele não viu o processo de leitura, ele viu a criança lendo e lendo com uma fluência enorme, né? Ele vai partilhar essa informação com alguém e muitas vezes ele é visto como uma pessoa pretensiosa, por estar falando que o filho dele é melhor que o filho dos outros ainda. Imagina num grupo de WhatsApp, por exemplo, da sala do meu filho. Eu não vou poder falar que meu filho, que está no primeiro ano, já lê, né, desde antes de entrar na escola, que ele tem uma leitura fluente, que ele escreve de letra cursiva, que ele tem um desempenho muito acima da sala e que ele está entediado porque os amigos estão vendo letras, quando ele já sabe ler, eu não posso falar isso para os pais, porque eles vão ver, isso pode gerar, né, um desconforto, inclusive, para os pais. Então, quando os pais encontram outros pais em que eles possam falar, né, o que eles estão sentindo, olha, meu filho lê com 3 anos, né? Eu não posso falar isso para ninguém porque as pessoas não vão entender o que está acontecendo. Poxa, você vai me entender porque seu filho está passando pela mesma situação. Então essa troca ela é muito rica, né? Os pais precisam disso também, né? Não só conhecimento, mas também uma vivência social com outros pais. Então a gente promove às vezes piquenique, saídas, mas não é saída com as crianças, é com as famílias, porque as famílias também precisam. Então, a gente tenta promover esses encontros de alguma forma, tá? E aqui, eu acho que a gente entra um pouquinho na temática da fala do enriquecimento curricular e o extracurricular, né? A gente tem dois tipos de enriquecimento aqui, e os dois são extremamente necessários, tá? O enriquecimento curricular, a gente precisa de um currículo. Ele acontece no acadêmico, ele acontece na escola, né? Então, a gente tem o currículo, né, para fazer as adequações necessárias, né? Enriquecer algumas áreas, enriquecer alguns pontos, trabalhar algumas situações em sala de aula. Muitas vezes essas situações são trabalhadas com a sala toda, não só com aquele aluno. Vai demandar pesquisa do professor. O professor ele vai ter que trazer elementos novos, ele vai precisar pensar muitas vezes o que que o aluno vai ganhar com isso. Então, a gente vê muitas práticas comuns, principalmente no Fundamental 1, de professores, por falta de conhecimento, e aí não é uma questão nem de julgamento, é falta de conhecimento mesmo, trazendo o aluno para ser o ajudante, ajudar um amigo que está com dificuldade, para ele se sentir importante, para ele liderar esse conhecimento, né? E até um primeiro momento, o aluno até pode achar legal, mas num segundo momento, ele vai achar aquilo muito chato, porque ele não está ganhando nada com isso. Ele não vai ter vontade de fazer isso por muito tempo. Ele quer coisas novas. Ele quer falar do que ele descobriu, né? Ele quer dizer, ele quer falar dos discos protoplanetários que ele fez, que ele assistiu num documentário no YouTube. Ele quer falar das engrenagens dos elevadores, né? E que ele viu como é que funcionam os elevadores da Atlas Schindler, que são sensacionais e referências no mundo todo, né? Ele quer trazer conhecimento, ele quer falar, né, dos animais mais estranhos que ele viu na internet, né? Ele quer falar das borboletas que bebem lágrimas de tartaruga na Amazônia. Ele quer trazer coisas novas e que ele não vai ter esse espaço na sala de aula. Porque foi exatamente o que a Letícia traz. Olha, esse assunto não faz parte do conteúdo. Olha, esse assunto agora nós não vamos poder falar sobre isso. E esse aluno, ele é podado. Esse aluno, ele é boicotado. Isso, o bullying, às vezes é feito pelo próprio professor.
né? Então, quando esse aluno às vezes vai levantar a mão, às vezes o professor fala, mas você de novo. Aí os amigos falam, ai, não é possível, só você fala. Então, esse aluno, ele começa a fazer o quê? Ele começa a se fechar, né? Por quê? Por ações que elas não são corretas, né? Nessa forma de enriquecimento. Se é para enriquecer, é para trazer coisas novas. E as coisas novas que a gente fala, não é uma folhinha para ele pintar. Não são exercícios a mais, porque ele já está cansado dos exercícios a mais, né? Ele já entendeu que ele não precisa ficar copiando e respondendo às contas de matemática 1000 vezes, porque ele não funciona daquela forma, né? Então, ele precisa de coisas novas, ele precisa de desafios, ele precisa de um percurso desafiador, né? E vai depender, da busca desse aluno, do professor mediar, do professor trazer coisas novas, do professor proporcionar esse espaço dentro da sala de aula para esse aluno trazer essas informações. E muitas vezes ele vai motivar outras crianças a trazer também. E outras vezes, quando o professor traz uma curiosidade nova, que tem a ver com o currículo, que ele está trabalhando aquilo, mas ele traz uma curiosidade que não estava, por exemplo, no livro, né? Uma curiosidade, sei lá, sobre a Idade Média, sobre um fato interessante da história, e ele traz isso para a aula para enriquecer a aula. Esse aluno, muitas vezes, não vai se contentar com o que o professor deu lá. Quando ele chegar em casa, ele vai continuar a pesquisa. Ele quer saber mais sobre aquilo, ele achou legal. Ele vai se sentir motivado. Então, e essa é a ideia do enriquecimento curricular, né? A gente tem possibilidades de aceleração de série, a gente tem diversas possibilidades de se fazer um trabalho de enriquecimento curricular na sala de aula. É possível? É possível, não é utópico. Não é utópico, eu digo isso porque eu estou dentro da sala de aula, eu estou no chão da escola. E eu sei que é possível, né? É possível, inclusive, você trazer esse conteúdo de enriquecimento para a sala toda. Não só separar esse aluno, porque você vai segregar, você vai colocar ele numa situação em que, às vezes, a sala inteira vai perguntar por que que ele está fazendo tal coisa e eu não? Por que que ele pode fazer isso e eu não? Né? Então, já aconteceu, por exemplo, de eu ver o aluno que acabou a lição, o professor deu um tablet para ele. Por que que ele pode ficar no tablet e o restante da sala não pode, né? Ou então ele já leu o mesmo gibi da Turma da Mônica diversas vezes. Então, são situações em que começa a chamar a atenção da turma, né? E isso vai fazendo o quê? Que esse aluno se esconda porque ele não quer ser o centro das atenções muitas vezes, tá? E aí falo do enriquecimento extracurricular, que é, né, a proposta aqui do projeto, que é o que a gente trabalha aqui no projeto, tá? O enriquecimento extracurricular, ele acontece fora do acadêmico, né, do período acadêmico. No nosso caso, no projeto, é no extracurricular, tá? Depois da escola. Se a criança estuda de manhã, acontece na parte da tarde, tá? O enriquecimento extracurricular ocorre em salas de recursos, centros de atendimento específicos ou através de parcerias com universidades, empresas, museus, escolas esportivas e etc. Por quê? Porque a gente tem altas habilidades em várias áreas, não é só na área da matemática, como às vezes as pessoas pensam que é, né? Ele é muito bom em matemática, não só, né? Eu tenho uma aluna que com 13 anos, ela publicou o primeiro livro dela, que tinha umas 700 páginas, ou o que que era, e agora ela já está no terceiro. E aí o número de páginas está diminuindo. Hoje ela tem 15 anos, né? O número de páginas está diminuindo e ela explica isso. Eu consigo ser mais concisa nas minhas palavras. Eu não preciso escrever tanto para explicar o que eu quero falar. É um processo de maturidade, né? Então, esse aluno, ele pode receber um enriquecimento extracurricular aonde, né? É numa biblioteca, é lendo, é conhecendo outros autores, é pegando incentivos, é com entrevistas, é é, é, atendendo, assistindo documentários, né? E conhecendo outras realidades, né? Para quê? Para que ela possa se desenvolver cada vez mais. O que que aconteceu com ela dos 13 aos 15 anos? Ela teve uma evolução gigantesca na forma de escrita,
que ela apresentava, ela está construindo a identidade da escrita dela. Assim como o desenho, né? O desenho é uma habilidade, você vai treinar e você vai ficar bom. Mas você nunca vai chegar num nível espetacular. Por quê? Porque você não tem outras habilidades. Mas há os que têm. E às vezes a gente tem uma ideia de que é aquele desenho que parece assim, quase que uma fotografia, né? E não é, não é. É uma criança que tem uma identidade visual que você olha, né? Eu, como professora de arte, eu identifico os meus alunos com altas habilidades na parte visual quando eu pego os desenhos deles e tem a mesma identidade. Eles não precisam pôr nome. Se eles esquecerem de colocar o nome no desenho, eu sei que é deles, né? Se eu ver uma obra da Tarsila do Amaral, eu sei que é da Tarsila do Amaral. Tem a identidade dela lá, né? Tem o traço dela, a identidade dela. Se eu vejo uma obra do Picasso e não está assinada, eu sei que é dele, porque tem a identidade do Picasso. Então, a gente consegue, por exemplo, no museu, fortalecer, né, enriquecer essa criança. Por quê? Porque ela vai ter conhecimento lá, ela vai visualizar outros trabalhos, né? Empresas podem propor, né? Alunos que gostam de ver carros, a gente tem muitos. Gosta de desenhar, gosta de ver carros. Por que não conhecer uma empresa automobilística? Por que não ver como é que funciona, por exemplo, a parte de design, né? Estar em contato com outras pessoas, proporcionar isso para elas, né? E parcerias com as universidades, que assim, é um dos objetivos que a gente tem, né? Fazer essa parceria com as universidades para que os nossos alunos possam é, vivenciar o espaço da universidade, né? Ver o que está lá, ajudá-los a encontrar uma profissão, inclusive, né? E os objetivos do enriquecimento? Então, ó, aumentar a motivação, potencializar talento, promover criatividade, aumentar a diversidade em sala de aula. O professor, ele aumenta a diversidade em sala de aula. Ele não fica ali focado naquele material que o currículo determinou que ele tem que fazer, né? Ele não vai ficar no livro didático. Ele pode sair dali, ele pode trazer coisas novas, né? E nisso, né, ó, ampliar a bagagem do conhecimento de quem? É só do aluno? Não, o professor vai aumentar a bagagem dele. Se eu disser que eu era a mesma pessoa antes de começar esse projeto e quem eu sou hoje, eu estou mentindo se eu sou a mesma pessoa. Porque hoje a minha bagagem de conhecimento, o que eu tive que buscar, né, para dar aulas de áreas e de matérias que não é a minha, mudou muito, né? Então hoje eu sou mais exigente com os meus alunos. Eu quero que eles tenham o melhor. Eu me esforço para trazer o melhor para eles. Por quê? Porque eu quero aumentar a bagagem de conhecimento deles e a minha, né? Aumenta a conexão com o conteúdo, o interesse. O aluno vai ficar conectado com aquilo, ele vai querer saber mais, desenvolver o conhecimento, ampliar a capacidade de pesquisa desse aluno, porque não vai acabar na sala de aula, né? Não é uma formação sincrônica, aconteceu ali, acabou. Ela é um processo diacrônico. Ele vai continuar ali. Ele vai embora para casa dele, ele vai ver uma placa de trânsito na rua, ele vai lembrar. Ele vai ver uma situação que a gente falou na sala, ele vai lembrar. Ele vai levar para a família uma atividade que a gente fez. Nossa, hoje a gente fez tal coisa. Mãe, você sabia que aconteceu tal coisa? Isso é o conhecimento, isso é a forma diacrônica de levar a informação, né? Não vai ficar ali, ela vai se propagando, né? Então, aumenta essa capacidade de pesquisa, além de desenvolver esse conhecimento do aluno. Então, onde que pode acontecer, tá? Dentro da sala de aula, no conteúdo curricular, o extracurricular, salas de recursos ou projetos, institutos específicos para o desenvolvimento de talentos, tá? Famílias, amigos, meio social, porque a família, os amigos e o meio social também é uma forma de enriquecer, né, esse aluno, desenvolver o enriquecimento deste aluno. E a importância do enriquecimento. E aqui está a temática, né, desse encontro de hoje, né? Por que que é importante, né? Por que que eu tenho que enriquecer o aluno com altas habilidades? Eu não posso deixar ele lá quietinho, ele já é tão bom, né? Por que que eu tenho que desenvolver, né? Por que que muitas vezes esse aluno ele é invisível na sala? Né? Quando a gente fala
né, da porcentagem de alunos que possam ter altas habilidades para um professor e fala, sério? Não, mas eu nunca conheci nenhum. Falei, já, você já conheceu vários. Mas é porque você nunca conseguiu identificar que ele tivesse altas habilidades. Porque você está esperando um aluno que é um aluno modelo, um aluno que vem numa caixinha com um monte de mitos que disseram para você que era isso, né? Você está esperando esse aluno, e esse aluno não existe, esse aluno não é lá, não está lá, né? Ele tem perfis completamente diferentes, né? Às vezes fala, eles são muito, têm muita dificuldade de socialização. Nem todos, nem todos. Eles têm muita dificuldade na parte de esportes, quem é intelectual não gosta de esportes. Nem todos, né? Então, são características comuns, mas que nem sempre se aplicam. E a gente não pode ficar preso a essas características, tá? Então, por que que eu tenho que enriquecer esse aluno? Por quê? Então, de forma geral, todas as teorias que a gente tem, todas, elas são unânimes num ponto de vista. Esse aluno, ele tem uma capacidade enorme de aprender. Ele pode carregar uma bolsinha de 100 quilos. Mas se ele não for mediado, se a gente não fizer esse enriquecimento, se a gente não propor o desenvolvimento dele, ele não vai chegar na capacidade de desenvolvimento dele. Ele não vai chegar no ápice do que ele pode chegar, ele não vai chegar onde ele pode chegar. Então a gente tem que ofertar, tá? Desenvolvendo as capacidades, habilidades e potenciais dele, favorecendo esse enriquecimento e aprofundando a parte curricular com uma ampliação dos interesses desse aluno. Fortalecer esse autoconhecimento positivo, que a Letícia falou, ele precisa saber quem ele é. Ele precisa saber o que ele é capaz de fazer. Ele precisa ouvir das pessoas que ele é capaz de fazer isso, né? Ampliar e diversificar as experiências dos alunos, possibilitar para ele o maior desenvolvimento na sua capacidade criativa, dos hábitos de trabalho e de estudo, oportunizar o desenvolvimento dos valores éticos e do convívio social, propor atividades que atendam ao ritmo individual de crescimento e de aprendizagem, respeitando, né, as situações em que às vezes os alunos têm alguma inflexibilidade por questão de transtorno, a gente precisa entender quem ele é, o que ele precisa, qual é o nível dessa necessidade, né? Para a gente propor essas atividades que vão atender esse ritmo individual de crescimento e de desenvolvimento desse aluno, tá? Bom, aqui rapidamente, só para vocês verem um pouco das atividades que a gente faz no projeto. A gente está alocado dentro de uma escola, o colégio chama Liceu Jardim, é um colégio privado, em Santo André, em São Paulo. A escola ela dispõe de um espaço fantástico, e isso é uma mais-valia para o projeto, porque a gente pode fazer uso de todo o espaço da escola. Então, a escola tem uma fazenda, tem animais, né? Temos um Sesc do lado e que tem diversas exposições em que a gente pode ir, inclusive a pé com os alunos, visitar os espaços. Então, a gente tem acesso a muita coisa. Então, a gente tem materiais, a gente precisou investir, vamos dizer assim, em materiais, né, para o desenvolvimento dos alunos, além de eu falo que um banco intelectual de professores para criar essas atividades. Criar não é fácil. Essa eu acho que é a parte mais difícil, criar, né, para os grupos, porque são muitos grupos e cada grupo tem uma necessidade diferente e eu não posso levar a mesma atividade para todo mundo. Cada grupo tem a sua necessidade e precisa de atividades diferentes. Então, toda semana são mais de 20 atividades diferentes que a gente precisa planejar para levar. E muitas vezes a gente planeja uma coisa e chega lá e dá tudo errado. Porque às vezes o que eles estão trazendo é muito melhor do que o que a gente está levando. E a gente acaba respeitando o que eles estão trazendo, né? Porque a gente precisa entender que o espaço é deles, né? E a gente está ali mediando.
É um espaço de aprendizagem, não tem um perfil de sala de aula, né? Não tem mesa, cadeira, tem lousa, tem projetor, mas não tem a estrutura de uma sala de aula. Tem tapete, tem puff, né? É um espaço em que eles gostam de estar e quando dá o horário de acabar a aula, é muito difícil tirar eles de lá, viu? Tem uns que falam, não, não, eu vou ficar mais. Eu falei, mas a aula já acabou, vai começar outra aula. Não, eu quero ficar aqui, eu não vou embora. E eles gostam do espaço, e eu acho que isso é bom, porque quando um aluno quer estar naquele lugar, é porque aquele lugar faz ele feliz. Aqui também é um projeto dentro do projeto, onde eles fazem palestras, eles são formados durante 7 meses para poder fazer uma apresentação. As palestras incluem vários tipos de pesquisa, né, pesquisas quantitativas, qualitativas, documentais, para que eles possam ter contato também com o mundo da pesquisa e utilizando isso para se aprofundar no que eles querem falar, né? Então, esses alunos que estão na foto maior são alunos que vêm de fora, né? Eles fazem parte do projeto online e se encontram sempre na primeira semana de outubro, aqui na escola, para essas apresentações presenciais. Então, a gente tem alunas aí que é do Rio de Janeiro, de Portugal, de Pirassununga, de vários lugares, assim, né? E aqui fica, né, o nosso contato. E quando vocês precisarem de qualquer coisa, a gente fica aqui à disposição. E quem não segue a gente nas redes sociais, podem seguir lá para conhecer um pouquinho mais do trabalho que a gente faz.